Bem-vindos para mais este vídeo. E o assunto de hoje é Sola Gratia. Semana passada eu havia gravado um vídeo acerca de Sola Scriptura e hoje, dentro dessa mesma linha dos solas da reformação, da reforma protestante, o segundo assunto, Sola Gratia. E a palavra Sola Gratia, como vocês já podem imaginar, se vocês assistiram o outro vídeo, sola, né, exclusivamente. Sola Gratia, exclusivamente a graça. Rolf, o que poderia haver de problemático dentro de uma frase tão bonita como Sola Gratia? O que poderia haver de errado com essa frase? Parece algo tão maravilhoso. Então, Rolf, não é verdade que a salvação é totalmente de graça? Que não existe outro tipo de salvação? Que nós não podemos pagar pela salvação? Que nós não podemos merecer a salvação? Que nós não podemos pagar a salvação com as nossas obras? Não é verdade? Então não é verdade que é somente pela graça? Deixa-me então, de um modo o mais resumido possível, falar sobre o assunto graça, o que é graça, qual é a definição de graça, quais são os limites para os quais nós podemos aplicar esta palavra graça, dentro de que âmbitos e como que podemos entender essa palavra, tá bom? Deixa eu explicar isso aqui rapidamente. O nosso amado falecido pastor Alcides Yuch, que minha esposa e eu tanto respeitamos, ele, quando falava sobre a graça e procurava resumir o significado dessa palavra, costumava dizer que graça é um presente imerecido, né? Graça é um presente imerecido, fácil de entender quando você pensa algo que é de graça, por exemplo, um brinde num supermercado ou num tanque de combustíveis, um brinde, é de graça. Então, quando nós éramos crianças e a gente ia num posto de combustível e lá tinha um brinde que se dava, a gente falava, é de graça, pai, pega lá, né? Abastece aí, pega o brinde, porque é de graça. E a gente achava assim, não custa nada, né? De graça não custa nada. Mas nós, na nossa ignorância infantil, a gente não sabia que nada é de graça, porque o dono daquele posto teve que pagar para alguém mandar fazer aquilo, pagar para que alguém fizesse aquilo, tá certo? A graça de Deus está relacionada, né, ao perdão dos pecados, extremamente relacionada a isso. Vamos pensar sobre o perdão. Deixa eu dar um exemplo. Se alguém te roubou 100 reais e essa pessoa vem para você e fala, eu te roubei 100 reais, me perdoa. Aí você fala assim, eu só te perdoo se você me devolver os 100 reais, né? Aí se a pessoa vai lá e te devolve os 100 reais, agora eu te perdoo, né? Então não foi perdão, né? Quer dizer, ela devolveu, então não é perdão. Então o perdão, ele sempre parte, né? Sempre parte da graça, da bondade da pessoa que foi prejudicada em abrir mão de uma compensação por algo que sofreu, tá certo? E a mesma coisa se relacionando ao perdão dos pecados. A gente só pode ter o perdão dos pecados se for pela graça. Por quê? Porque nós não poderíamos trazer para Deus, levar para Deus qualquer coisa para compensar as ofensas que nós fizemos contra Ele. Não haveria, seria impossível. Nenhum homem consegue compensar a Deus as ofensas que a gente fez contra Ele. Tá certo? Então somente pela bondade de Deus é que nós podemos ter o perdão. É aí que entra aquela palavra, né? Graça é presente imerecido, favor imerecido, algo que a gente não merece, nós não merecemos o perdão, é algo que Deus dá sem a gente merecer, lógico. Então vamos ampliar um pouco mais a questão da graça. Vamos dizer assim, que todo ser humano estaria perdido. Todo ser humano que nasce na face da terra, inclusive Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todos os seres humanos
estavam condenados à perdição eterna, tá certo? Alguém que pode perguntar assim, mas e Abraão não é salvo, né? Eu digo, quando Jesus contou a história do rico e do Lázaro, onde é que estava Abraão? Sim, no mundo dos mortos, quer dizer, no que nós chamamos de inferno, no mundo dos mortos. E só depois que Jesus morreu e ressuscitou, é que Jesus levou cativo o cativeiro, ou seja, ele salvou a metade do mundo dos mortos, quer dizer, um lado do mundo dos mortos salvou para o céu, só depois que ele morreu. Se não tivesse Jesus morrido, eles estariam condenados, tá? Então por isso, todo ser humano, desde Adão e Eva, até cada um que existe no mundo hoje, nasce perdido. Nasce, quer dizer, vamos dizer assim, tem a questão das crianças e tal, uma outra discussão, né? Eu digo, nasce sem condição de se salvar a si mesmos. E quando começar a pecar, já vai se condenar a si mesmo. E então toda pessoa adulta, toda pessoa que pensa, ela estaria automaticamente perdida. Eu acho que qualquer leitor médio da Bíblia vai poder concordar comigo, não é necessário estudar muito a Bíblia para entender que para obter o perdão de Deus é necessário o arrependimento, é necessário se aproximar dele e falar para ele, Deus me perdoa, né? Reconhecer que existe ali uma barreira, que existe pecado, que existe um problema e tentar consertar, como diz Paulo, reconciliai-vos com Deus. A gente se reconciliar com Deus, ou seja, se acertar com Deus, conversar com Ele e dizer, vamos nos acertar, perdoa o mal que eu fiz, as ofensas que eu fiz, a rebelião, minha desobediência e assim por diante. Alguém poderia perguntar, sim, Rolf, mas por que Deus não pega e perdoa todo mundo, até mesmo os que não pedem perdão? Deus não poderia fazer isso, né? Sim, eu acho que até seria lógico e normal, e é o que Deus espera de nós também, que a gente perdoe as pessoas que nos ofendem, até mesmo as que não pedem perdão para nós. Mas tem aí um problema, que a reconciliação com Deus envolve a vida com Deus, ou seja, estar junto a Deus. Só que as pessoas que não querem se reconciliar com Deus, porque não gostam dele, porque são rebeldes contra ele, que não querem se sujeitar à divindade dele, ou seja, à autoridade dele, ao poder dele, ao direito dele de reinar sobre nós, as pessoas que não querem isso, Deus é contra a natureza dele forçar essas pessoas a viverem com ele, a estarem junto dele, entendeu? E Deus é tão cheio de amor, tão cheio de graça, que ele não força as pessoas a estarem com ele. Mesmo que estar com ele é muito melhor do que estar na perdição. É muito melhor estar com ele, mas ele não força. Ele diz, não, você não quer a salvação, você não quer estar na glória, então você é livre. Então Deus não força, Deus não obriga as pessoas a receberem a salvação, o perdão, as pessoas que não querem, né? Mesmo que a gente saiba que essas pessoas estão fazendo algo ilógico, né? Porque quem gostaria de rejeitar a glória para trocar ela por sofrimentos eternos, né? Mas Deus não força. Então a graça, ela é o quê? É Deus gritando atrás dos pecadores, eu estou dando a chance para vocês, eu ofereço um presente. Deus vai atrás dessas pessoas, né? Pelos pregadores, pelos evangelistas, gritando para as pessoas, é de graça, aceitem a salvação, a glória, a vida eterna. E os pecadores viram as costas para eles e vão embora, dando risada, né? Então, é lamentável, mas isso que é a graça. Deus estende a mão e chora atrás dos pecadores. E os pecadores não aceitam, muitos não aceitam. Então Deus não força. Então a graça é isso. O que é graça? Deixa eu resumir nas minhas palavras. O que é graça? Graça é uma oferta. É uma oferta de salvação sem que nós compensemos a Deus pela salvação. Mas sim, existe algo que a gente precisa fazer para obter a graça, que é, para obter a graça não, porque a graça a gente não obtém, mas a salvação, né? Que é
a gente pegar essa mão estendida. Deus estende a mão, Deus estende a mão e diz, venha a mim, né? Te converta, reconheça teus pecados, se reconcilie comigo. Então, não custa dinheiro, não custa uma compensação, mas custa a fé, custa a gente dar o passo, custa a gente se humilhar. Então não é um preço que a gente paga, dizer assim, eu vou me humilhar e isso é um pagamento pela salvação. Não, mas isso é um modo de nós recebermos a reconciliação, a oferta da reconciliação, a oferta do perdão. O perdão ele é oferecido, mas ele não é forçado, ele não é imputado para pessoas que não querem. Deixa-me fazer agora uma pergunta, que talvez para um ou outro de vocês vai soar esquisita, mas a pergunta é, será que a salvação é uma coisa, ou seja, é um substantivo? Será que a fé é um substantivo? Só uma reflexão filosófica. E eu diria assim, que a fé não é um substantivo, quer dizer, ela é um substantivo, lógico, a palavra fé, né? A fé é um substantivo. Mas, na realidade, quando a gente fala da fé, a gente está falando do ato de crer e não de um substantivo, ou seja, de uma coisa, de um objeto que existe em algum lugar. Onde que está a tua fé? Ela está aqui, ou ela está aqui, ela está, né? Não. A fé, ela não está em nenhum lugar. Por quê? Porque ela não é um substantivo, ela não é uma coisa, ela é um modo de pensar, vamos dizer assim, é um modo de a gente viver, é um modo de a gente reagir, é um modo de a gente se relacionar com Deus. Isso que é fé, crer, né? Crer. É um verbo, uma ação. E a mesma coisa a salvação. A salvação é a gente se reconciliar com Deus. Ela não é uma coisa, ou seja, não pode dizer assim, eu tenho aqui a salvação, tá vendo? Aqui na minha mão, ou ela está aqui dentro da minha cabeça. Deixa-me fazer agora uma pergunta, que talvez para um ou outro de vocês vai soar esquisita, mas a pergunta é, será que a salvação é uma coisa, ou seja, é um substantivo? Será que a fé é um substantivo? Só uma reflexão filosófica. E eu diria assim, que a fé não é um substantivo, quer dizer, ela é um substantivo, lógico, a palavra fé, né? A fé é um substantivo. Mas, na realidade, quando a gente fala da fé, a gente está falando do ato de crer e não de um substantivo, ou seja, de uma coisa, de um objeto que existe em algum lugar. Onde que está a tua fé? Ela está aqui, ou ela está aqui, ela está, né? Não. A fé, ela não está em nenhum lugar. Por quê? Porque ela não é um substantivo, ela não é uma coisa, ela é um modo de pensar, vamos dizer assim, é um modo de a gente viver, é um modo de a gente reagir, é um modo de a gente se relacionar com Deus. Isso que é fé, crer, né? Crer. É um verbo, uma ação. E a mesma coisa a salvação. A salvação é a gente se reconciliar com Deus. Ela não é uma coisa, ou seja, não pode dizer assim, eu tenho aqui a salvação, tá vendo? Aqui na minha mão, ou ela está aqui dentro da minha cabeça, ou ela está aqui dentro do meu peito. Né? Ela não é uma coisa, entende? Mas sim, ela é vamos dizer assim, o que é algo? É o relacionamento com Deus. Então, relacionamento aqui também é um substantivo, ou relacionamento. Mas mesmo assim não é um objeto. Tem muito mais a ver com uma ação, de a gente se relacionar com Deus. Por que estou falando essas coisas assim, né, aparentemente sem lógica? Porque no meio protestante, a graça, que é um substantivo, na mente dos protestantes é um substantivo para a salvação, a graça é um substantivo, quer dizer, uma coisa, que é dada para as pessoas. Então as pessoas protestantes vão na igreja para receber a graça, para receber a salvação, como se ela fosse, né, um objeto que se pode receber. Então, quando o protestante tradicional ouve a expressão sola gratia, ou seja, a salvação só pela graça, ele não está pensando como nós, que pensamos
que nós não podemos pagar a salvação, ela é um presente. Não, o protestante tradicional, ele pensa a salvação é pela graça, ou seja, ele vai na igreja, ou seja, naquele local, naquele prédio que geralmente tem uma torre com um sino na frente, e lá dentro vão acontecer algumas cerimônias, um batismo infantil ou uma eucaristia, e através dessas cerimônias, que eles chamam de sacramentos, por que chamam de sacramentos? Ou seja, uma cerimônia sagrada, um ritual sagrado, ele vai receber a graça, como se fosse um objeto que ele está recebendo, e com isso a salvação. E aí, você, prezado irmão que está assistindo esse vídeo, vê que é algo totalmente diferente. Que a gente não recebe a salvação por fazer uma cerimônia, mas por no coração da gente perceber que é pecador e querer se reconciliar com Deus. São coisas totalmente diferentes. Então, leia lá a Confissão de Augsburgo, que você vai ver isso. Eles vão falar sobre isso, que a graça é recebida através dessas cerimônias sagradas, o batismo, a Eucaristia e a pregação. E a pregação é mais um assunto que muitos vão dizer, mas então os protestantes eles não têm a pregação do Evangelho, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, para você entender que a ideia de pregação no protestantismo é totalmente diferente da ideia de pregação como nós, crentes em Cristo, entendemos. Espero que você tenha conseguido entender bem essa ideia de graça protestante e a graça bíblica. São coisas totalmente diferentes. Então, os protestantes, Martinho Lutero, falou sola gratia, salvação somente pela graça. Mas o que ele estava pensando quando dizia isso é algo totalmente diferente do que nós, quando escutamos. Por isso, isso são quando pessoas estão falando, conversando, ali trocando palavras, mas cada um está falando algo diferente. Ele tem na mente uma coisa e ele pensa que o outro está entendendo o mesmo que ele está pensando. Então você fala uma coisa para alguém, pensa que aquela pessoa entendeu o que você disse, mas ela não entendeu, porque o conceito dela, o vocabulário dela, o que ela tem na mente dela quando ouve certas palavras é diferente. E é isso que acontece. Nós, crentes em Cristo, ouvimos a palavra sola gratia e pensamos uma coisa, mas o que foi dito há 500 anos atrás, o significado daquilo era totalmente diferente. Então, de novo, como no vídeo passado, eu peço para você, prezado irmão em Cristo, não se identifique com isso, não comece a falar sola gratia, porque aí as pessoas vão pensar que você é protestante, que você vai se identificar com um movimento idólatra, com o perdão da palavra. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, provando que o protestantismo, ou seja, o movimento de reforma protestante que aconteceu há 500 anos atrás aqui na Alemanha, era um movimento idólatra, que propagou a idolatria. Se segura na cadeira e assiste os meus próximos vídeos. Muito obrigado pela tua paciência, muito obrigado pelo teu carinho. Deixa o seu like, ativa o sininho e nos vemos daqui a alguns dias. Deus te abençoe.